Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto para louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar a louvar a Deus com o hino 9, hino de número 9. Cantemos com alegria. Compartilhemos a live. Vamos louvar ao Senhor. Cantaremos o hino 157, 157. Deus bendito.
Deus. Cantaremos agora para a oração o hino 367. 367. Glória a Deus. Nós vamos nos ajoelhar agora aos pés desse conselheiro, pedindo a ele a sua luz, a sua guia, a sua direção, que nos ajude em mais um culto, nos ajude em mais um dia, que ele possa nos alegrar, nos visitar, nos consolar, nos confortar, sentirmos abraçados por ele mais uma vez. Oraremos por todo o povo de Deus na face da terra. Também peço oração a um irmão que ele é encarregado regional na Congregação Cristã no Brasil de registro. Irmão Valdir está muito enfermo, está com uma doença bastante grave e só um milagre, irmãos, para Deus fazer, para ele ficar bem. Abençoamos ele na oração, pediremos a Deus que ajude sua família, que ajude a ele, tire suas dores. Eu abençoe esse irmão. Na minha mocidade nós acompanhamos muito eles em busca dos dons, junto ao nosso querido irmão Durvalino, que era ancião na cidade de Juquitiba, próximo a nós. Tem um dom maravilhoso e está passando por essa grande provação. Os irmãos me pediram para apresentá-lo em oração. Estamos aqui fazendo. Oremos a Deus em tudo e pediremos a palavra. No nome de Jesus Cristo, busquemos a Deus na oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pai das nuvens, glória ao nome do Senhor. Deus de amor e bondade, nosso eterno e poderoso Deus, no nome consagrado de Jesus teu Filho, de joelhos dobrados, mais uma vez se encontramos nesta tarde te agradecendo por mais este dia, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos louvando ao Teu nome, cantando hinos, glorificando e pedindo as Tuas bênçãos sobre nós. Te pedimos a respeito deste culto, nos abençoe, nos ajude, mande-nos a Tua palavra, Senhor, fale com as nossas almas, guia-nos em tudo pelo amor do Teu nome, abençoe o Teu povo na live, abençoa cada pedido de oração, Senhor, cada
tribulação, cada enfermidade, cada família, cada causa, cada dificuldade, cada causa na justiça. Bendito Senhor, tenha piedade, alguns atribulados, outros lutando contra a depressão, Senhor, outros contra o síndrome do pânico, Senhor, que doença terrível. Deus vivo, tenha piedade, Senhor eterno, ela corrói a alma, corrói a mente, corrói o coração. Aleluia, o teu nome, compadeça-te de todos os doentes na alma, pelo amor do teu nome. Te apresentamos os doentes com Covid, guarda, Senhor, livra-nos deste mal. Tu já tem abençoado bastante, já tem diminuído os números, Senhor eterno, mas logo que acaba um, já vem outro, Senhor eterno, está vindo, Senhor eterno, chegando outra variante aí, Senhor, tenha piedade, aplaca essa tempestade no nosso meio, e nós vamos te louvar. Tenha piedade dos médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham, Senhor eterno, os pesquisadores, abençoa os governos, Senhor, dê paz a eles, que eles possam governar, Senhor eterno, brigar menos e governar mais, pelo amor do teu nome. Te pedimos, ó Senhor, abençoe todo o ministério constituído na face da terra, toda a igreja, Senhor, onde tem alguém que chama pelo teu nome, ouve as orações pelo amor do teu nome. Te pedimos, abençoe os enfermos, os que lutam contra o câncer, os que lutam contra a AIDS, bendito, e outras doenças que nós não conhecemos. Senhor, nós te pedimos a respeito desse querido irmão, Senhor eterno, encarregado regional da Congregação Cristã no Brasil, ali de registro, nosso irmão Valdir, Senhor eterno, está com uma doença, Senhor eterno, incurável, Senhor, mas Tu é Deus que Tu pode fazer qualquer coisa, nós sabemos do Teu poder, mas todavia seja feito o Teu querer, Senhor. Abençoa o Teu servo, tira ele as dores, abençoa a sua família, ajuda, dá força e toda aquela irmandade, guarda-nos em tudo, Senhor eterno, pelo amor do Teu nome. Te suplicamos, abençoa nossos irmãos anciães que atendem nesta cidade, que atendem nesta obra, toma toda a CCA nas quatro faces da terra, a Senhor eterno, e abençoa nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Wayne e todos os anciãos que também presidem por aqui. Te pedimos essas bênçãos no nome consagrado de Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agora fazer os anúncios, queridos. Glória a Deus. Cultos presenciais nesta casa de oração, todos os domingos às 30, terças-feiras às 14 horas, quartas-feiras às 20 horas, sábado às 10 da manhã, somente culto das irmãs. E também quem não puder vir, compartilhem os cultos, assistam os cultos e ajudem nossas irmãs. Hoje começará o primeiro culto presencial, glória a Deus, do culto de jovens presencial. E tem um recado aqui dizendo que vai ter lanche depois do culto. E mocidade, venha para encher a barriga espiritual e a barriga material também. Então, estão todos convidados, não só a mocidade, mas também a irmandade. Venham aqui prestigiar nosso irmãozinho Léo, que vai começar a atender também junto à mocidade e ajudá-los também. Cultos online. Também está dizendo aqui que hoje tem culto das mulheres em Itapevi, às 19 horas. Que legal. Cultos online, de segunda a sábado, às 10 horas, 14 horas e 20 horas. Domingos, 10, 14 e 18h30. Todos os dias tem 3 cultos nesta casa de oração. Só não congrega quem não quer, né? Todas as segundas-feiras, reunião de oração nesta casa de oração. Aulas de música todos os domingos, às 8 horas da manhã. Mesa do amor. Tem Santa Ceia na próxima terça-feira? Tem, né? Tem Santa Ceia ainda, a última Santa Ceia desse mês, na próxima terça-feira. Quem não teve condição de participar, Deus preparar, venha também participar da mesa do Senhor. Mesa do amor, tragam alimentos não perecíveis. Estamos precisando de leite, produtos higiene pessoal, roupas de frio de homem, mulher e infantil e cobertores, irmãos. Nós estamos passando uma fase bastante dificultosa no nosso país, em que a crise econômica já chegou a mais de 15 milhões de desempregados,
fora aqueles que ganham apenas um salário mínimo, têm filhos, alguns perderam empresas, perderam emprego, outros estão até em condições de rua. Vamos orar para que Deus tenha piedade, Deus prepare alimentos, prepare produtos de higiene pessoal, roupas de frio para homens, mulheres, infantil e cobertores também, irmãos. Oraremos também para aqueles que estão em condição de situação de rua, que Deus possa preparar abrigo para eles nesse frio. Fundo bíblico dessa casa de oração é na loja.ccacristã.org.br. Se os irmãos quiserem comprar inárias bíblicas, utensílios também diversos, tem lá esse fundo bíblico. Fundo bíblico é uma lojinha em que vocês podem combinar a forma de comprar e de envio também, tá bom? Tem a rádio também que é a 101.3, Sara Brasil FM, em que todos os dias das 6 às 8 da manhã, a programação desta casa de oração na rádio. É interessante que na minha cidade, no sábado passado, congregou conosco uma irmã, que ela é de outra denominação, e ela assiste os cultos pela rádio. E ela descobriu que tinha CCA em São Lourenço da Serra e foi congregar conosco sábado passado. Olha a importância de uma programação, não é, irmãos? Então, por isso que nós temos que agradecer a Deus, porque o som do Evangelho está sendo espalhado por todo mundo. Foi ela, foi uma pastora e o marido da nossa irmã também. Então, glorifiquemos a Deus, que o Senhor está chamando para junto de nós, colocando mais obreiros para trabalhar na sua obra. E nós vamos ficar felizes em ver o Senhor operando. Também tem o banner, você pode colocar o banner? O nosso irmão Oliver vai colocar o banner com os dados bancários para que os irmãos possam continuar colaborando na obra de Deus, ajudando também no término das construções, das reformas. Tem o bairro do Limão quase acabando, tem a construção de Sorocaba, tem algumas igrejas sendo terminadas também no interior. Que Deus possa preparar frutos. Tem a transmissão desses cultos, que não é uma transmissão barata, a transmissão da rádio também. Então, irmãos, a palavra de Deus está sendo espalhada. Já foi o tempo que falava que não precisava de meio de comunicação para transmitir a palavra de Deus, que a palavra de Deus não se falava na televisão, não se falava em jornal, não se falava em rádio, né? Quem falava assim hoje, teve que fechar a boquinha e começar a usar os meios de comunicação. Nós estamos na era digital, no século 21, então é impossível hoje ficarmos sem usar os meios de comunicação, né? Aquele negócio que tudo era do diabo caiu por terra, né? O que nós temos que saber é que tem o bem e o mal em todos os lugares. É só nós sabermos utilizar para o bem as coisas, né? A internet é boa, mas também é má. Ela é nociva se nós não soubermos usar. Então, usando para o bem, que mal tem. Tá certo? Também quero aproveitar mais uma vez, convidar a todos para congregar conosco em São Lourenço da Serra. Nossos cultos são todos os sábados às 20 horas, lá na minha casa, na minha chácara. Todos os sábados estamos lá reunidos. Deus tem nos abençoado e mandado também a sua palavra e tem nos visitado. Também temos as nossas orações, que são feitas todas as quintas-feiras no meu canal particular. Ali nós cantamos um hino, 2 hinos, oramos, falamos das coisas de Deus. E também depois nós apresentamos todos os pedidos de oração da live. Inclusive, Deus tem abençoado bastante. Pessoas de várias religiões têm participado. E eu tenho ficado feliz também. É no meu canal particular, que é Ricardo Novaes Coach. C-O-A-C-H. Ricardo Novaes Coach, tá bom? Se Deus preparar dos irmãos também, numa quinta-feira que estiver tranquilo, entra lá para participar com a gente da oração. Deus bastante tem nos visitado também e nos ensinado a servir a Ele melhor. São Lourenço da Serra fica na zona sul de São Paulo, próxima à cidade de Embu das Artes, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba, Itapecerica e Cotia também. Se tem algum irmão músico que tem desejo de tocar e não pode tocar, vai lá conversar conosco. Aqui tem o QR Code da igreja. Vocês entrem em contato, que eles passam o meu contato para vocês e nós vamos recebê-los com todo amor e carinho.
Tá certo? São esses os recados. Nós vamos cantar agora um hino e aguardaremos a revelação da palavra. O hino 121. 121. Glória a Deus. Esperemos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. O livro de Eclesiastes,
É no capítulo 9. Livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, as suas obras estão nas mãos de Deus. Também o que o homem não conhece, nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. E ao que jura, como ao que não teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. E que todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque é melhor o cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se alegra das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua mocidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque isto é a tua porção nesta vida, e o seu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças. Porque na sepultura não há lembrança, na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Esta é a palavra. Amém. Palavras de sabedoria, escrita por Salomão, conselhos para todos nós, que nos achamos talvez especiais, talvez intocáveis. Esses dias Deus deu isso na palavra aqui, que nós não somos piores porque somos crentes, né? Ou melhores. Que sucede ao rico, sucede ao pobre. Que sucede ao bom, sucede ao mal. O que acontece com o servo de Deus, acontece com quem não é servo de Deus. O que acontece com o sábio, também acontece com o que tem falta de sabedoria. Porque o homem não conhece de verdade nem o amor e nem o ódio. Tudo apenas passa pela sua face. Tudo sucede igualmente a todos. Ao justo e ao injusto. Todos nós, moradores desta grande imensidão de terra. Todos estamos suscetíveis aos mesmos problemas. A passar as mesmas dificuldades, a ter as mesmas enfermidades. Tudo
o que está debaixo deste céu, na palavra que diz debaixo deste sol, está suscetível a todos nós. Eis aí na terra um grande exemplo deste mal chamado Covid-19. Começou tomando um país populoso e foi devastando o mundo. Uma doença que acometeu ricos, acometeu pobres, acometeu classe média, acometeu classe baixa, acometeu políticos, acometeu, bendito seja Deus, empresários, milionários. E essa doença trouxe consequência para os ricos, para os médios empresários, para os governos. E foi vindo até chegar na classe mais pobre, porque é um efeito dominó, vai caindo. E cai os grandes e vai chegando até os menores. E se o rico cai, se ele despenca, a sua empresa fale, fecha as portas. E quando a empresa de um milionário, de um rico, fecha as portas, é mandado uma grande multidão de pessoas embora. E essas pessoas têm famílias. E junto com essas famílias, as pessoas têm contas, têm consórcios, têm financiamentos, têm compras. E quando isso acontece, é um efeito dominó. E vai caindo, um vai derrubando o outro. De repente alguém tem que entregar o apartamento, outro tem que devolver o carro, outro tem que perder o consórcio, outro, bendito seja Deus, tem que mandar a funcionária, a ajudante da casa embora, a diarista embora. E é um efeito, irmãos. O dentista tem que mandar a auxiliar embora, a clínica tem que fechar as portas, o restaurante tem que fechar as portas, trabalhar só no delivery, glória ao nome do Senhor. E assim vai tomando conta da terra e a economia vai ficando difícil. Aleluia, se cobra do governo A, se cobra do governo federal, se cobra do governo estadual, se cobra disso, se cobra daquilo, e uma hora se cobra do pastor porque orou e não curou, outra hora se cobra do pai de santo porque cadê as suas magias que não cura ninguém, outra hora se cobra da ciência porque não acha a cura, outra hora se cobra das grandes farmacêuticas porque, bendito seja Deus, não conseguiu descobrir uma vacina eficaz. Enfim, irmãos, todos os momentos nós estamos querendo culpar alguém por alguma coisa que está acontecendo, quando na verdade nós devíamos nos unir, nós devíamos cada um dar as mãos uns para os outros, e um orar pelo outro, e um ajudar o outro, e um levantar o outro. Glória ao nome do Senhor. Se o empresário mais rico, aleluia, pensasse no empresário mais pobre e resolvesse o ajudar, glória ao nome do Senhor. Se houvesse uma corrente, glória ao nome do Senhor. Se houvesse uma amizade entre os vizinhos, que um percebesse que o outro está passando necessidade, fosse levar as coisas. Se houvesse uma amizade entre as farmacêuticas, e não houvesse essa culpa política, essa questão financeira, essa questão de ganância, glória ao nome do Senhor. Mas enfim, cada um quer ganhar sobre aquilo que está passando, cada um quer tirar uma vantagem, e o Senhor nos manda dizer por essa palavra, não adianta, glória ao nome do Senhor, porque pode fazer o que for, aleluia, se nós não recorrer ao nosso Deus, nada acontece. Se nós não recorrer a Ele na hora das nossas aflições, não adianta ser milionário, não adianta ser pobre demais, não adianta ser pesquisador, não adianta ser político, não adianta ser doutor. Glória ao nome do Senhor. O que sucede a um também sucede ao outro. O que está acontecendo debaixo desse sol, aleluia, para Deus é tudo vaidade. O Senhor não quer saber da nossa carne, o Senhor está preocupado com a nossa alma. E se nós dermos valor numa vida que depois daqui começará em outro lugar, em outra instância, em outra dimensão,
aleluia, nós se preocuparíamos muito menos com o que acontece na terra, nós nos ajudaríamos, nós nos acolheríamos, nós nos abraçaríamos mais. Você tem abraçado ou você tem colocado a culpa em alguém? Ou você coloca a culpa no teu médico, você coloca a culpa no teu patrão, você coloca a culpa no teu prefeito, no seu governador, no seu presidente, ou você coloca a culpa em tal pessoa, naquele ou naquela. Dá um glória a Deus e começa a culpar você mesmo e diga: Senhor, eu sei, Senhor, que eu poderia ser melhor, eu sei que essa crise veio para me mostrar o caminho da humildade, eu sei que essas doenças vieram para me nivelar, para me colocar, glória ao nome do Senhor, no tamanho de todos, porque eu não sou ninguém. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho nada sem Deus. Eu não tenho dinheiro, mas eu também não tenho nada, sou miserável sem Deus. Aleluia. Sem Deus eu posso ter o que for, sem Deus eu posso ter o que for, que eu sou vazio. Aleluia. E com Deus eu não posso ter nada, que ao mesmo tempo eu tenho tudo. Dá um glória a Deus, irmão, e para de olhar para a casa do vizinho, para de olhar para a vida do vizinho, porque o que sucede com ele sucederá com você. O que tiver que passar a tua família, vai passar a tua família. O que tiver que passar a tua empresa, vai passar a tua empresa. O que tiver que passar o teu país, vai passar no teu país, no teu estado, no teu estado. Não adianta fugir do Nordeste e vir para São Paulo sem a ordem de Deus, porque chegando aqui, a crise está aqui, você não vai conseguir, daí você tem que voltar para o Nordeste novamente. Não adianta correr da prova, não adianta correr da luta, não adianta procurar os melhores médicos, se o melhor médico está falando contigo por esta palavra. Então entenda, irmão, irmã, tudo que sucede debaixo desse céu é suscetível ao mais rico, ao mais pobre, ao mais branco, ao mais negro. Glória ao nome do Senhor. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não faz acepção de cor, Deus não faz acepção de classe social. Deus ama todos igualitariamente. Deus ama o conteúdo da alma. Deus quer saber da sinceridade do coração. Deus quer saber do humilde que ora pelo que precisa e daquele que sabe dividir mesmo o que tem pouco, aquele que tira um pouquinho do que tem para ajudar quem não tem nada, aquele que dá a mão para quando alguém está caído, aquele que se levanta do chão e consegue trabalhar a resiliência, aquele que entende que ser resiliente é ser persistente, é insistir, é persistir, é levantar-se, é bater a poeira do paletó, da roupa e sair caminhando, é fazer como Silas e Paulo, todos machucados, todos bagunçado, todo humilhado, mas saíram, chacoalhavam a cinza, chacoalharam o pó das suas roupas e continuavam anunciando o evangelho. Não se importa, irmã, não se importa com o que está acontecendo na tua vida material, não deixa de marchar, não deixa de bendizer o nome do teu Deus, não deixa de acreditar na cura, não deixa de acreditar no milagre, não deixa de acreditar na providência do céu, não deixa de acreditar nas forças espirituais, não deixa de acreditar que o céu realmente existe, não deixe de acreditar que depois daqui vai ter uma outra vida, ou lá em cima ou lá embaixo, aleluia, que nós teremos um encontro, ou com o nosso Pai Celestial, ou com o inimigo das nossas almas. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, tudo isso aqui passará, céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão na nossa vida, não passarão. É tempo de acordar. Deus está chacoalhando a terra, Deus está chacoalhando as estruturas do planeta Terra, e está mostrando para o homem e para a mulher que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos de Deus para andar, nós precisamos de Deus para falar, nós precisamos de Deus para nos vestir, nós precisamos de Deus para comprar, para vender, nós precisamos de Deus para casar, para separar, nós precisamos de Deus para levantar da cama, nós precisamos de Deus para respirar, nós precisamos de Deus conscientemente. Precisamos de Deus inconscientemente, nós precisamos. Ou você acha que você tem domínio sobre as batidas do teu coração, sobre os pulsos das veias que passam pelas suas artérias, que entram no teu coração e que manda sangue para a tua mente, para o teu cérebro, aleluia, que faz a filtragem nos teus rins, que faz a filtragem dos teus fígados? Ou você pensa que isto é poder seu, é sabedoria tua, ainda que você não acredite na criação de Deus, é inegável que você precisa de uma força maior para sobreviver. Então seja mais humilde e se dobra diante do teu Deus e diga: Senhor, me perdoa, me faça melhor a cada dia, e Deus nos fará melhor. Glória a Deus, glória a Deus.
Até o seu amor e o seu ódio já pereceram. Não há parte alguma nesse século do que fizeram debaixo do sol. Tudo que fizermos. Glória a Deus. Depois que partirmos, já era. Pode acender vela, pode fazer missa de 7º dia, culto de 7º dia, sei lá o que vai inventar por aí. Pode fazer o que for. Se tiver que pedir perdão, peça agora. Se tiver que abraçar, abrace agora. Se tiver que ser amado, seja amado agora. Aleluia. Enquanto tem vida, valorize a tua família, valorize a tua casa, valorize os teus pais, valorize, glória ao nome do Senhor, a tua esposa, o teu esposo, teus filhos. E enquanto você os tem, valoriza. Porque vai chegar uma hora que o esquecimento passará sobre ti. Aleluia. Vai chegar uma hora que o corpo se tombará e só ficará as lembranças. Glória ao nome do Senhor. E você vai olhar e dizer, eu podia ter sido um filho melhor, eu podia ter sido uma filha melhor, eu podia ter abraçado meu pai, não só apenas no dia dos pais, mas eu podia ter abraçado meus pais todos os dias, eu poderia ter tirado mais foto com ela, com ele, eu poderia ter dado mais beijos, mais abraços, eu poderia ter amado mais a minha família, eu poderia ter ficado mais tempo na minha casa, eu poderia ter, glória ao nome dos seus irmãos, eu, por exemplo, o irmão Ricardo, que está falando, pregando esta palavra para todos vós, glória ao nome do Senhor. Eu sou de uma família bastante antiga, e meus pais eram bem rigorosos, meus pais, embora minha família era muito grande, minha mãe teve 10 filhos, então nós não tínhamos esse negócio de abraçar muito, sabe, essa questão de amor, de afeto, de estar sempre junto, tirando foto. Eu tenho acho que 2 ou 3 fotos com a minha mãe, aleluia, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, irmãos, eu ia abraçá-la, ia abraçar meu pai, ia dizer, pai, como eu te amo, mãe, como eu te amo, glória ao nome do Senhor. Teria tirado mais fotos, por isso que hoje eu registro tudo, glória ao nome do Senhor, eu tiro foto até de borboleta, até de passarinho, até de formiga, glória a Deus, porque, irmão, nós não sabemos quando nós teremos isto, glória ao nome do Senhor. Se Deus te deu um carro, pode tirar foto do teu carrinho, glória ao nome do Senhor, não tenha vergonha, é o que Deus te preparou, se é muito, se é pouco, se é bonito, se é feio, foi o que Deus te preparou, foi a porção. Se teus filhos não são da forma que você queria, mas são teus filhos, se a tua mulher não é da forma que você queria, mas é a tua esposa, se o teu esposo não é da forma que você queria, mas é teu esposo, glória a Deus. Pode ser que um dia você não os tenha mais, e você vai tentar se lembrar das lembranças boas e vai chorar pela falta deles. É o mesmo dos teus pais. Abraça os teus pais agora, ame-os, porque vai chegar um dia que eles descerão à sepultura e aquele velho chato não estará mais sendo chato para você, e aquela velha chata, como você chama, já não existirá mais. Vai sentir saudade da chatice, dos conselhos, das broncas, das brigas. Glória a Deus. Então dá um abraço no teu pai ainda hoje, não porque é dia dos pais, mas porque dia dos pais são todos os dias. Dá um abraço na tua mãe, não porque ela é tua mãe, mas é porque ela é tua amiga, ela é tua ajudadora, é ela que está guiando teus passos. Aleluia. Mas minha mãe já tem 80 anos, já não pensa mais, mas quando ela tinha saúde, ela cuidava de você, o teu pai cuidava de você, agora cuida dele, cuida dela, não reclame, porque amanhã vai ser o teu dia, a vida gira, aleluia, e o novo fica velho, glória a Deus, e o velho vai embora, glória ao nome do Senhor. E quem andava, quem dava sabedoria, quem xingava, quem ensinava, aleluia, entre o mal de Alzheimer, não lembra de mais nada. É hora do filho cuidar, é hora da filha cuidar. Bendito o nome do Senhor que está mandando esta palavra. Bendito seja o Senhor. E do jeito que você tratar os teus pais hoje, você será tratado amanhã pelos teus filhos. É uma volta. Então faça o bem, faça o melhor por eles, faça o que tiver do teu alcance, fora do teu alcance, porque Deus vai fazer contigo da mesma forma que fazes com ele. Eu nunca esperava pregar isso hoje. Glória a Deus. Vai, pois come, vai acabar a palavra. Come com alegria o teu pão e bebe de bom grado o teu vinho. E se alegra nas tuas obras, pois em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus está limpando as tuas vistas, o teu corpo, e está derramando o óleo sobre a tua cabeça, para que você seja um filho melhor, uma filha melhor, aleluia, um marido melhor, uma esposa melhor. Goza a vida
Goza a vida com a mulher que amas e com o homem que amas, todos os dias da tua vaidade, ou seja, todos os dias da tua juventude, glória ao nome do Senhor, os quais Deus te deu debaixo dos céus, porque esta é a tua porção, é a tua vida que fizeste debaixo dos céus. Então aproveita a tua família, olhe só para a tua mulher, olhe só para o teu marido, glória ao nome do Senhor. Como Deus já disse, ele pode não ser o que você acha que merece, mas é o que você precisa para ser uma mulher melhor. Ela pode não ser o que você acha que você merece, mas é o que você precisa para ser um homem melhor. Tem gente que precisa de uma mulher ponta firme para ele ser ponta firme. Tem mulher que precisa de um homem mais firme para ela conseguir ser mais firme. Aleluia. Então, irmã, dá valor nas qualidades, não olha tanto os defeitos, viu, irmão? Dá valor nas qualidades, não olha tanto defeito. Se você é o que é por causa dela. Se você é o que é por causa dele, então olhe que vocês já conquistaram e olhe lá para frente que vocês ainda podem conquistar. Aproveita a sabedoria que ele tem, aproveita a sabedoria que ela tem, aproveita a inteligência dele, a inteligência dela e ajuda, dá ideia para ele e dá valor para as ideias dele, investe na ideia dele, investe na ideia dela, investe nos planos. Tem gente que tem cada plano, irmão, cada um tem uma... Olha, eu tinha muita coisa para falar sobre isso, mas que pena que já está acabando o tempo. Mas olha, às vezes tem a ideia e outras vezes tem a estratégia de como fazer aquela ideia funcionar. Une os dois. Se teu marido é um sonhador, aleluia, pega esse sonho dele, desenha e vê o que dá para fazer disso, o que dá para fazer de realidade. Seja um ajudador dele, seja um ajudador dela. Não diga, você só sonha homem, você só sonha mulher. Pega o sonho dele e senta sozinha e começa a pensar, como que eu posso fazer para fazer o sonho do meu marido, da minha mulher se realizar? Já pensaste nisso? Mas é impossível. Vai que Deus está dando para ele a inteligência de abrir uma empresa, aleluia, e lá na frente vocês serem milionários. E aí? E se ele tiver ousadia e você tiver medo? E se Deus estiver dando para ele a luz e você for covarde, por causa da tua covardia você perderá a benção de Deus. Para terminar a palavra, tudo quanto vier a tua mão a fazer, fazei-o, conforme as forças que Deus te der. Porque na sepultura para onde tu vais, para onde eu irei, não há obra, não há indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Tudo o que vier na tua mão, coloca aqui para mim. Olha bem para cá. Já vai acabar a palavra, faltam 2 minutos. Glória a Deus. Mas eu quero que tu preste bem atenção nesse último verso. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça-o conforme a tua força. Porque na sepultura para onde nós iremos, não há obra, acabou. Não há indústria, acabou. Não há ciência, acabou. E não há sabedoria nenhuma. Então faça o bem agora, ame agora, construa agora, compre agora, venda agora, realize agora, cure-se agora, perdoe agora, glória ao nome do Senhor, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não tem mais o que fazer. Então aproveita esse tempo de vida que tens e usa-o com sabedoria, usa-o para louvar a Deus, para amar tua família. Vai ao shopping, vai ao cinema com teus filhos, vá para passear, vá viajar. Depois que acabar a crise, Deus vai preparar para você se ser feliz
com a tua família. Construa. Bendito seja, ajuda quem precisa de ajuda. Abrace quem precisa de abraço. Dê amor para quem precisa de amor. Que depois que descer a sepultura, só vai ficar o legado que você deixou. Só vai ficar as boas lembranças. Só vai ficar os bons conselhos. Só vai ficar os bons abraços, bons momentos. Só vai ficar aquilo que você plantou, colheu. E os teus filhos lembrarão de ti. E a igreja lembrará de ti com um bom nome de servo e serva do nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. Oremos no nome de Jesus. Amém. Glória, Salimanda, Soricanta, Lemaure. Que te levar, Teremihanaí. Nosso cortecamanore. Rei que te andalama. Remonde. Nosso Deus, te agradecemos por esse culto, por esta palavra. Te agradecemos pela vida, pela saúde e pela paz. Guarda esta palavra no nosso coração. Dá-nos a graça de honrar-te. Dá-nos a graça, Senhor, de aproveitar a nossa vida servindo a Ti, mas ajudando, alegrando e incentivando a nossa família. Senhor, amando nossos pais, amando aqueles que estão junto de nós, porque vai chegar um dia que vamos partir daqui ou eles partirão. E só, Senhor eterno, nós não tenhamos o arrependimento de não ter feito aquilo que Tu está nos dando a graça de fazer. Te damos graças por tudo, no nome de Jesus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Cantar o hino 290, irmãos. Puxa vida, pensei que ia acabar o culto mais cedo. 290. Às vezes eu prego assim meio alto, me perdoe. Não tô brigando não, tá? É o meu jeito de se expressar.
fazer a oração do Pai Nosso rapidinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneçam na nossa alma até a vida eterna. Amém.